Succinilcolina, ação, modo de uso e complicações. Apresentado pelos acadêmicos de medicina Eduardo Nascimento da Silva e João Inácio Oliveira Shoa. O primeiro neurobloqueador de aplicação médica foi o Curare, inicialmente utilizado pelos ameríndios em flechas de dardos, pelo seu efeito paralisante. Era originalmente usado para caça e guerra, porém, na Europa, o Curare foi utilizado para prevenir laringospasmo durante laringoscopia e para relaxar os músculos abdominais durante procedimentos cirúrgicos. Em 1949, Daniel Bouvet conseguiu um prêmio Nobel por conseguir aprimorar a técnica de bloqueio neuromuscular através da síntese de um agente bloqueador neuromuscular despolarizante, a succinilcolina. Dentre as principais vantagens da succinilcolina, podemos mencionar o tempo de início de ação mais rápido, com baixa variabilidade deste tempo de início, associada a uma duração de meia-vida mais curta, o que permite maior confiabilidade do que qualquer outro bloqueador neuromuscular. A succinilcolina ou succinilmetônio é um fármaco bastante semelhante à acetilcolina. Então, cabe a seguinte pergunta: ora, se esse fármaco é semelhante à succinilcolina, como irá ser realizado esse bloqueio da despolarização? Na realidade, a succinilcolina nada mais é que um agonista dos receptores de acetilcolina. No entanto, como este fármaco não é degradado por acetilcolinesterase, a ligação aos receptores de acetilcolina é mais duradoura. Desta forma, quando a succinilcolina se liga aos receptores pós-sinápticos, há uma despolarização da membrana muscular por um período de tempo mais prolongado. Aqui é possível visualizar de forma mais didática a ação da succinilcolina, nesta junção neuromuscular a moléculas de acetilcolina e succinilcolina. No entanto, como a succinilcolina não é degradada pela acetilcolinesterase, ela passa um maior tempo ligada aos receptores pós-sinápticos. Em resumo, ocorre a despolarização da fibra muscular com a ligação da succinilcolina aos receptores pós-sinápticos. No entanto, como essa despolarização permanece por um período de tempo mais longo, há uma dessensibilização do músculo, causando a paralisia flácida, que é expressa clinicamente em forma de fasciculações musculares. A succinilcolina, como apresenta um início de ação rápido, é utilizada para a obtenção de condições de intubação ideal. Além de ser usada para a prevenção de regurgitação e aspiração pulmonar de conteúdo gástrico em pacientes de risco, geralmente utilizada em cenários de intubação de sequência rápida. Quanto à confiabilidade da succinilcolina, está no fato de ser o fármaco que mais se aproxima de um bloqueador neuromuscular ideal, pois tem uma duração clínica mais curta, de modo que os pacientes apresentarão algum grau de retorno diafragmático antes de apresentar hipóxia significativa induzida pela apneia, além dos menores índices de falhas. Em pacientes com sobrepeso, a dose deve ser calculada com base no peso real e não no peso ideal, ou seja, se o paciente apresenta 150 kg de peso e tem altura de 1,70 m, a dose deve ser calculada com base nos 150 kg de peso que o paciente tem, ou seja, deve ser de 150 mg a dose de succinilcolina. Como as crianças são mais resistentes do que os adultos, a dose utilizada para este público é de 1,5 a 2 mg por quilo de peso. Em resumo, temos esta tabela que mostra o modo de ação despolarizante, a duração curta, com duração clínica estimada de 7 a 10 minutos, e a dose utilizada no público adulto, ou seja, 1 mg por quilograma peso. Desta forma, em um paciente de 50 kg, por exemplo, deve-se utilizar 50 mg de succinilcolina. Lembrando que a dose utilizada para o público pediátrico é de 1,5 a 2 mg por quilograma peso. Nos lactentes, geralmente utiliza-se 2 mg por quilograma. Efeitos colaterais. A acetilcolina pode induzir bradicardia significativa e assistolia, especialmente em crianças ou após repetição de dose. Além disso, podem ocorrer também batimentos ventriculares prematuros. Porém, esses efeitos cardíacos podem ser atenuados por meio de pré-tratamento com anticolinérgicos. Já o bloqueio de fase 2 pode ocorrer após grandes ou repetidas doses de succinilcolina. Nele, o bloqueio neuromuscular é prolongado e a estimulação do nervo periférico resulta em fadiga da resposta de estímulo e potenciação pós-tetânica. Contraindicações: hipercalemia, hipertermia maligna, distrofia muscular, crianças, upregulation do receptor e deficiência de pseudocholinesterase.
Complicações. A pressão intraocular aumenta com o uso da acetilcolina em até 15 milímetros de mercúrio. O pré-tratamento não atenua esse aumento da pressão intraocular. No entanto, apesar de temores de que esse aumento da pressão intraocular induzida pela succinilcolina possa induzir a extrusão dos conteúdos oculares em pacientes com uma lesão de globo aberto, na prática clínica não é regular intercorrências desta natureza. A succinilcolina pode também aumentar a pressão intracraniana, e esse aumento é atenuado pela desfasciculação. Geralmente, isto acontece devido a níveis inadequados de anestesia durante a laringoscopia e intubação traqueal. A succinilcolina pode produzir reações alérgicas, anafilaxia, em 1 a cada 10.000 administrações, sendo mais frequente do que qualquer outro fármaco anestésico. Por fim, existem cenários em que o uso de succinilcolina está extremamente contraindicado, devido ao risco potencial de hipercalemia letal, como nos estados de upregulation no receptor, no caso dos pacientes dos cuidados intensivos ou aqueles mobilizados por períodos prolongados, e no caso dos pacientes com deficiência de pseudocholinesterase. Aqui estão nossas referências bibliográficas e obrigado por nos assistir.